bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar de misericórdia e compaixão em forma de deusa. Kuan Yin é uma deusa budista da misericórdia e compaixão, mas, como é muito mais apropriado dizer, é uma Bodhisattva da misericórdia e compaixão, muito associado às águas, é matrona dos marinheiros e pescadores. Bodhisattva, com parênteses aqui, quer dizer que é um ser iluminado que decidiu permanecer meio que ajudando a humanidade, em vez de se juntar ao todo, né, Léo? De virar sonrisal divino. Exatamente, ela não estava afim de se dissolver lá no todo. Vou ajudar a humanidade e aí virou um Bodhisattva. Bem, já que ela decidiu então ficar aqui, ela resolveu então que ela ia ajudar a gente a ser melhor. Mas para isso a gente precisa entender melhor sua origem, que é bem diferente de outras deuses. E aí a gente vai resumir um pouco a história de como o budismo se espalhou no Oriente. O budismo nasceu com Siddhartha Gautama, também chamado de Shakyamuni Buda, lá na Índia. Sua história a gente já contou num dos primeiros vídeos do canal, que você pode acessar clicando nesse card que vai aparecer aqui. Quando ele morreu, parte dos seus discípulos saíram do nordeste da Índia e partiram para o sul, chegando até o Sri Lanka. E aí outros discípulos foram para o leste, chegando no Laos, na Tailândia, no Camboja e no Vietnã. Outros ainda foram em direção ao norte, atravessaram o Nepal, chegaram no Tibete, na China, na Mongólia, para daí então chegar lá na Coreia e no Japão. E conforme o budismo foi chegando nesses países, ele foi se adaptando às crenças já existentes, como por exemplo na China, onde encontrou o taoísmo, que também já falamos aqui no canal. Por esses e outros motivos, há muitas formas de budismo, por exemplo, o Zen, o tibetano, né? A gente chama tibetano, mas o ideal seria chamar de Vajrayana. Também tem o budismo Terra Pura e até o Theravada, que é tido como o mais ortodoxo dos budismos. Isso tudo é importante, pois Kuan Yin tem sua origem na Índia budista, mas não como Kuan Yin, e sim como um Bodhisattva masculino chamado Avalokiteshvara, ligado à compaixão e à libertação do sofrimento. No budismo, em geral, já tinha bodhisattvas femininas. A mais importante é a Tara, relacionada à compaixão maternal. Ela protege as pessoas conforme cruzam o oceano da existência. Olha que bonito. A Tara teria sido criada das lágrimas de Avalokiteshvara e aparece em 21 formas e cores diferentes. As mais antigas e até mais tradicionais são a Tara branca e a Tara verde, vindas do Tibete. E aí, conforme a ideia indiana de Avalokiteshvara chegou no Tibete, se adaptou e ficou conhecido como Shenrezig, o Bodhisattva da compaixão, claro, protetor das neves e do Tibete. Mas sabe qual é o mais incrível disso? O Dalai Lama é sua reencarnação, tanto atual, que é o 14º Dalai Lama, como todos os outros. A história completa você pode acessar no nosso vídeo que fala sobre o Dalai Lama. Mas a história não termina por aí. Saindo do Tibete e chegando na China, Avalokiteshvara e várias deidades femininas taoístas se fundiram, dando origem a Kuan Yin. Hoje, muito associado ao budismo Terra Pura e ao Amitabha, que é o Buda da luz infinita. E dessa vez estamos falando de um budismo centrado não no Buda história, o Shakyamuni, mas um transcendental, que existe além dos limites do tempo e espaço comuns. Esse Buda ele foi revelado pelo Buda histórico e seu sutra nos conta que ele reside numa espécie de paraíso chamado de Terra Pura do êxtase. E para entrar nesse paraíso basta ter fé em Amitabha. Se tiver fé o bastante para isso, quando morrer, Amitabha e seu grupo de bodhisattvas, que inclusive Kuan Yin é um deles, te levarão à Terra Pura, onde sentará numa flor de lótus e se banhará na luz infinita do Buda Amitabha. Mas Kuan Yin um belo dia estava lá entediada de ser só uma bodhisattva incorpórea e decidiu que ela ia encarnar para auxiliar a humanidade, e ela veio como uma donzela chamada Miao Shan. O pai de Miao Shan queria que ela se casasse com um sacerdote rico, mas ela se recusou e disse que só aceitaria o casamento se esse casamento pudesse acabar com os sofrimentos causados pelas doenças, pelo envelhecimento e pela morte. Seu pai, desconcertado, diz que nenhum casamento poderia acabar com essas coisas, então Miao Shan respondeu que um médico poderia. Olha aí, já a ciência é contra a religião já desde essa época.
Seu pai, então, disse que ela não poderia se casar com o médico, porque ele era um ocupante, tinha uma posição muito humilde, olha só. Então, em vez de se casar, foi permitido que ela se tornasse sacerdotisa num templo. Mas o pai dela não estava satisfeito, ele queria acabar com essa ideia, tirar essa ideia da cabeça dela, e para se certificar disso, ele fez com que ela recebesse os piores trabalhos. Mas graças à bondade que emanava dela, os animais próximos vieram ajudá-la, quase como uma versão de Branca de Neve do Oriente. Exatamente. E aí seu pai, ainda putaço, falou, então eu vou queimar o templo, simples assim. Mas Miao Shan apagou o fogo com as próprias mãos. Então ele fez o que fazia sentido, a matou. Miao Shan então foi pro inferno. E lá ela liberou toda a bondade dela interna e transformou o inferno num paraíso. Até hoje o diabo deve estar bem bravo com o pai dela. Exatamente, o rei dos mortos, o Lord Yama, a mandou de volta para a Terra antes que ela arruinasse o seu reino. E ela foi viver na Montanha Perfumada, de onde vigia os seres humanos. E aí do alto de sua montanha, ela ajudava as pessoas com problemas em seus barcos no mar. E foi assim também que ela se tornou deusa padroeira dos marinheiros e pescadores. E aí depois dessa história incrível de Kuan Yin aqui na Terra, a gente vai falar de algumas representações de Kuan Yin. Existem várias, principalmente se a gente incluir algumas de Avalokiteshvara, que às vezes é associado com ela. A gente vai citar 3 representações. Uma das mais antigas é Padmapani, que é auxiliar das causas extremas. Ela está na posição de Triphanga, uma das posições ritualísticas associadas à fluidez. Ela usa a coroa de 5 pontas, representando os 5 Budas do budismo tibetano, e a pele de uma gazela em seus ombros, um animal associado a Avalokiteshvara. Segurando uma lótus, representa a iluminação e a purificação. Uma outra imagem bem popular de Kuan Yin é uma que ela está tanto em pé quanto sentada, mas segurando um ramo de salgueiro e um jarro que contém o doce orvalho da compaixão e cura. O salgueiro é um importante símbolo das virtudes. Consegue se dobrar diante dos ventos e de se recompor depois da tempestade. E também representa a compaixão pelas doenças do mundo, porque suas folhagens parecem que estão chorando, né? O salgueiro chorão também, como é chamado. Ele também é usado para afastar demônios em vários rituais, inclusive xamânicos, lá na China. Há também uma Kuan Yin de 8 braços, conhecidas como Amoghapacha, que traz a luz e a libertação. Todos os itens e gestos de suas 8 mãos estão relacionados à sabedoria redentora e o afastamento de seus oponentes. Por exemplo, em uma das mãos ela carrega uma corda usada para pegar demônios. Claro, ela caça demônios com a sua corda. Essa corda se chama Pacha, de onde vem o seu nome. Bom, ela é uma das divindades mais populares de toda a China e também fora dela entre os budistas. É muito comum mulheres pedirem para Kuan Yin ajuda para engravidar ou para a gravidez fluir bem. E ela também, não só para as mulheres, mas ela também intercede em naufrágios e outros percalços. Lembra muito os fiéis, os devotos de Virgem Maria aqui no Brasil, por exemplo. Então, para vários motivos, se ora ou se pensa em Kuan Yin para auxiliar em certas causas. E outra coisa que a gente pode associar ela com relação aos naufrágios, aos marinheiros, ao mar, é a figura também da Grande Mãe, da Iemanjá, para onde o brasileiro se acostumou a fazer seus pedidos de fim de ano, a pedir tudo o que ele quer para essa Grande Mãe dos mares, de onde toda a vida teria vindo. E você, já despertou a compaixão, a Kuan Yin interna? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.